Afinal, o que é essa palavra que tantas pessoas falam hoje em dia? Propósito. O que significa o propósito da nossa vida? E o propósito da sua empresa? Eu sou Luana Matos, estou conversando aqui hoje com a Natália Salvador, minha sócia na Com5, e nós vamos falar um pouquinho para você sobre propósito empresarial. Oi, Nath, tudo bem? Que bom que você está aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre propósito. E eu quero te perguntar, começar esse bate-papo falando contigo sobre assim, qual é o propósito da sua vida, Natália? O propósito não é uma palavra fácil, de definir, mas eu, depois de muito refletir e até me preparar, para esse bate-papo de hoje, eu entendo que o meu propósito é contar histórias, conhecer pessoas interessantes, entender, sobre os propósitos de vida delas e, de alguma maneira, contar isso, relatar e registrar de alguma maneira. Então, é o que me motiva, o que me deixa entusiasmada, até para definir um pouco o que é propósito. Propósito é isso, é aquela motivação espontânea que a gente tem de fazer alguma coisa e fazer com que isso se torne que a gente consiga colocar em prática e sentir uma satisfação, um preenchimento. Eu brinco que quando as pessoas olham pra mim e falam assim, ai, Luana, então você tá sempre tão inspirada, querendo se envolver com as coisas, sempre envolvida com um monte de assunto. E eu cheguei à conclusão que o meu propósito de vida é esse. Meu propósito é, fazer parte da vida das pessoas. E quando eu estou com elas, fazer com que elas entendam o lado bom que a vida tem, aquilo que é tão especial. E eu sei que nós duas, no decorrer desses 15 anos, nós construímos um propósito para a Com5. Eu sei que nós estamos aqui hoje para inspirar pessoas, para fazer com que as pessoas que passam pela nossa vida, sejam impactadas por essa transformação. Mas eu queria que você falasse o seguinte para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando. O que tem a ver esse propósito, com as empresas? Como esse propósito está relacionado com o dia a dia do empreendedor, com o dia a dia das empresas no modo geral? Então, hoje em dia está cada vez mais comum, as empresas declararem, encontrarem o seu propósito. O que significa isso? Hoje, em 2021, não dá para a gente pensar em ter uma empresa com um único e exclusivo objetivo de ter lucro. Uma por conta de diferenciação no mercado, as pessoas buscam entender melhor, de quem que elas estão comprando, consumindo, e outra questão também de atrair talentos, empresas que atuam para conseguir trabalhar com equipes que tenham a ver com esse objetivo dela. Então entenda, um mercado que está hoje cada vez mais competitivo. Se você tem um concorrente que vende a mesma coisa que você, que de repente pratica os mesmos preços, políticas de preço, uma maneira de você conseguir se diferenciar, se posicionar no mercado é abraçando uma causa, é definindo o seu propósito, declarando o seu propósito, porque as pessoas estão mais interessadas em saber quem são as pessoas e as motivações por trás daquelas marcas. E também por conta de concorrência de mercado e um mundo cada vez mais consciente, quem está em busca de trabalhar e definir carreira também procura lugares, que tem uma filosofia de vida, todos esses termos que compactuam, com essa definição de propósito, que façam com que elas não trabalhem somente por trabalhar, que elas tenham uma motivação, ou seja, que elas tenham um propósito. Ela está ali trabalhando naquela empresa, de jeito nenhum ela está pensando que o objetivo daquilo é gerar lucro para o dono da empresa, mas ela está fazendo isso porque ela acredita nesse propósito que está relacionado ao propósito de marcas.
Nath, e quando a gente fala de propósito, né, relacionado inclusive à empresa, a gente tem aí dois caminhos, né, como você disse. Nós temos o público interno, né, que são os colaboradores dessa empresa, são aquelas empresas que têm muitas pessoas envolvidas com ela, e quem enxerga a empresa do lado de fora. Nós podemos dizer que são propósitos diferentes? Olha, eu acredito que, assim, eu vou olhar pelo ponto de vista que eu consigo entender. O propósito é alguma coisa que vem de dentro da empresa para fora. Então, até muita gente confunde propósito com missão. Então, dentro do planejamento estratégico de uma empresa existe, né, missão, visão, valores, que são questões que a empresa define e declara para o público externo. O propósito é um olhar para dentro da empresa, né? E pode ser que esse propósito não tenha nada a ver, ou necessariamente esteja ligado com o tipo de negócio da empresa. Então, assim, aqui na Com5, que nós somos uma agência de publicidade, a gente tem o propósito de inspirar pessoas, né? E isso não necessariamente está ligado com o que a gente faz. É lógico que a gente trabalha com criatividade, com marketing, só que o inspirar quer dizer assim, tipo, olha, eu quero me relacionar com pessoas que se sintam motivadas em trabalhar comigo. Tanto os meus colaboradores, que a gente tem aqui um cuidado para que o ambiente seja legal, que tenha uma cultura, né, de troca, de aprendizado, de crescimento contínuo, e também com os nossos clientes, que a gente valoriza mais aquele cliente que tem uma pegada do nosso jeito, que gosta de uma conversa sincera, do olho no olho, de bater um papo, né, sem ficar se prendendo em termos técnicos. Então, eu acredito que o propósito é uma coisa mais interna da empresa, só que se relaciona com todos os públicos. Um outro público que eu não comentei anteriormente, mas que é muito forte, é a comunidade, né? Então, vou voltar e falar um pouquinho da Com5 e como o nosso propósito impacta na comunidade. A gente, desde o início, desde que a gente começou a trabalhar, tem uma relação muito forte com instituições do terceiro setor. Então, a gente sempre está apadrinhando aí alguma campanha para fazer voluntariamente. E isso a gente não faz de maneira nenhuma forçada, porque se fosse, né, alguma coisa, parado, a gente já não daria conta de fazer. Mas isso motiva a gente. Isso, a gente sente assim que a pessoa abraça quando chega uma campanha de uma instituição que está precisando de alguma coisa. Isso flui de uma maneira mais natural e também tem um impacto nesse público que não se relaciona diretamente conosco, cliente, funcionário, mas tem ali o nosso entorno, nossos parceiros e toda a comunidade. Eu me lembro do ano passado, na campanha do Coração Solidário que nós nos envolvemos, e eu me lembro do quanto a equipe se engajou nisso e o quanto externamente isso deu impacto para nós. E foi um dos projetos que a gente apadrinhou de uma maneira totalmente inesperada, mas o tanto que isso causou de impacto para nós enquanto empresa e enquanto aquilo que nós estávamos levando para a comunidade. Eu sei que várias empresas que nós trabalhamos, eles deixam bem claro pra gente o propósito que eles têm. Então, desde as empresas mais que estão focadas no institucional, com as empresas que têm até um propósito muito mais de venda mesmo, muito mais agressiva, que a gente sabe que tem. Mas eu queria te falar assim, o propósito relacionado à marca da empresa. Aquilo que a pessoa vê. Eu sei que quando as pessoas olham para a Com5 hoje, nesses 15 anos, elas entendem e elas olham para a gente e falam, nossa, as meninas fizeram a diferença. Sem querer, o nosso propósito foi construído na sociedade de uma maneira que as pessoas olham para a gente e sabem o quanto nós somos apaixonadas por isso. Que aqui tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente o fator financeiro, né, que a gente costuma dizer. Porque é a paixão que nos envolve, que nos move, que faz a gente entender que esse propósito está aqui. Nas pessoas que passam por nós, nosso colaborador, e quem já passou. Tenho certeza que quem passou pela nossa história também sentiu um pouquinho disso. Mas como a gente fala para quem está nos acompanhando, que propósito é esse que essa pessoa deixa nessa marca? Quando ela vê ela na internet, quando ela acompanha essa marca em algum lugar, o que ela causa com isso? Porque o propósito, ele está muito claro, ou ele não consegue causar esse efeito que a marca pode ter nas pessoas.
Que dica que nós poderíamos dar para as pessoas que estão nos acompanhando sobre o propósito relacionado à marca dessa empresa ou à marca desse produto? Excelente pergunta, Luana. E eu acredito o seguinte, para a gente deixar bem claro, propósito não tem a ver com marketing, necessariamente. Então, assim, da maneira como você falou, o propósito tem que estar na cultura da empresa. Porque se não for de verdade, não vai ter adesão, não vai transmitir uma verdade, não vai ter credibilidade, não vai se sustentar. Então, se a empresa, ainda não entendeu, não definiu qual que é o seu propósito, vale a pena fazer um exercício, fazer uma reflexão, como nós fizemos aqui, no caso da Com5, para descobrir qual que é essa motivação, qual que é o seu porquê, Então, talvez o dono da empresa reunir ali com seus gestores, entender o porquê a empresa faz aquilo que ela faz. Ou aquela pergunta, às vezes dolorida, se sua empresa deixasse de existir amanhã, do que os seus clientes vão sentir falta? Por quê? A partir daí, você vai entendendo qual que é seu diferencial, qual que é a tua motivação, qual que é, aquilo que faz o coração da sua empresa bater e como você pode alicerçar ali em cima essa mensagem de propósito. Porque se você definir, a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar uma mensagem assim para as pessoas não entenderem que, então eu vou criar um propósito para trabalhar o meu marketing, minha mensagem em cima disso. Porque se não for verdadeiro, isso não vai se sustentar. Isso acaba ficando feio, Então, você estava falando, por exemplo, da campanha Coração Solidário, que foi uma das campanhas de instituição, do terceiro setor que nós fizemos voluntariamente aqui. Você falando, e eu me lembro quando deu o resultado dessa campanha, como a gente ficou feliz de ver a nossa equipe abraçando isso. Então, isso tem verdade. O propósito precisa ser alguma coisa que traga essa verdade. Porque aí transformar essa verdade em comunicação e conseguir conquistar o engajamento de pessoas que compactuam com esse mesmo propósito fica muito mais natural. É lógico que a gente pode ter técnica de divulgação, método para comunicar isso, mas já é o principal caminho. O propósito tem que ser verdadeiro, tem que ser bem estruturado e tem que ser definido de dentro para fora. Ô Nath, e falando de propósito, nós duas sabemos que na nossa sociedade, para ela acontecer, nós precisamos pensar juntas no mesmo propósito. A gente conhece um monte de empresa que os sócios, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma vontade de uma coisa. Então, eu acredito que isso fez com que a nossa sociedade desse muito certo até aqui nesses 15 anos. O que a gente pode, olhar para isso e entender o que as pessoas precisam comungar do mesmo pensamento para que esse propósito, principalmente em questão de sociedade, funcione? Bem colocado, Luana. Assim, eu acredito muito na nossa sociedade como um caso de sucesso. Enfim, não vou entrar muito nesse detalhe, mas nós somos muito diferentes, A gente sempre fala isso, você tem uma personalidade super diferente da minha. E graças a Deus a gente se equilibra muito, esse casamento dá muito certo. E, principalmente, a gente pensa muito parecido em relação a esse propósito, As decisões que a gente tem da empresa, olhando internamente sobre qual que é a maneira que a gente gostaria de trabalhar, qual que é a maneira que a gente gostaria que os nossos colaboradores vissem, sentissem aqui dentro, como a gente gosta de tratar nosso cliente, que a gente quer ter um carinho especial, essa preocupação com a comunidade o tempo inteiro e também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com a sua família, com a minha família. Então, são elementos muito fortes, Eu respeito muito sua história, sua trajetória, admiro muito e eu acredito que isso tudo tem a ver com o meu propósito, que é contar histórias, Eu quero deixar um legado, deixar uma história interessante, bonita e inspirar pessoas. O seu propósito, de motivar, de se envolver, de ajudar, o seu coração gigante também tem a ver com isso. Então, nós temos essa feliz coincidência de ter propósitos que se complementam e que aqui na Com5 a gente consegue construir isso.
Eu acredito muito nessa feliz coincidência da gente se encontrar dessa forma e que as nossas diferenças vêm para complementar o que a gente precisa. Que lindo! E como a gente fala para os nossos clientes e amigos para eles fazerem esse propósito acontecer? Como eles fazem esse propósito tão importante chegar nas pessoas? Ultrapassar, né, as paredes da empresa, para que chegue no número de pessoas, para que isso seja claro para quem está chegando agora e falando assim, e aí? Eu tenho meu propósito claro? Não tenho? Porque às vezes as pessoas não sabem ter clareza sobre o propósito. Eu acho que esse propósito nosso veio com o caminhar da história, né? Ninguém acorda e fala, beleza, meu propósito é esse. Não é isso. Mas hoje a gente sabe disso. Como as pessoas fazem isso hoje? Eu vou contar como a gente fez isso, né? O nosso propósito, a gente sempre, teve esse lado, né? Na Com5, tanto é que a gente sempre chamou da nossa essência. Tem bons anos aí que a gente escreveu, né, o manifesto no nosso site e a gente falou sobre a nossa essência. Só que aí, naquele curso que a gente fez do Sebrae, a gente teve que escrever mesmo o nosso propósito. E aí parece que deu um nó na nossa cabeça, né? Porque é muito fácil falar de uma maneira sem estar tão determinada sobre o propósito. Mas aí quando a gente teve que escrever qual que é o nosso propósito, parece que aquilo saiu, né, da nossa cabeça, foi para o papel e a partir de então a gente começou a debater sobre como externalizar isso. Então, como o propósito, primeiro, tem que ser verdadeiro, não foi um problema, porque não foi uma mudança na nossa vida. Foi só uma determinação. Então a gente falou assim, olha, esse aqui é o nosso propósito. E aí, primeiro público que a gente precisa atender é o público interno. Porque se o pessoal que está aqui no nosso dia a dia não comungar desse propósito, não abraçar, não entender, não absorver, fica difícil a gente mandar isso para fora. E aqui na Com5 nós somos uma empresa pequena, que tem uma equipe, né, que graças a Deus a gente é muito integrado e a gente começa a trabalhar internamente essa mensagem, divulgando internamente, aqui está nosso propósito, a gente chegou nessa formatação, né, desse aqui é o nosso propósito. E aí começamos também a aplicar nas nossas peças de comunicação. E aí a gente vai mandando essa mensagem, né, para os nossos clientes, para algum cliente que a gente está prospectando e ter ali no nosso marketing institucional essa mensagem, além da gente apresentar quem a gente o que a gente faz, qual que é o nosso porquê, né, o que tá ligado aí de uma maneira um pouco mais subjetiva, mas que diferencia a Com5 no mercado, vamos dizer. Eu vejo que hoje nós temos várias maneiras de colocar isso e as pessoas são impactadas e elas nos devolvem isso, né? De uma maneira muito inspiradora, que faz a gente ter mais vontade ainda de seguir com o nosso propósito. E eu me lembro que nos últimos dias nós preparando tudo isso, né? E a nossa dúvida de saber se nós íamos continuar levando a desconferência para frente ou não. E aí nós debatemos e falamos, não, nosso propósito é levar informação para as pessoas. Sim. É que isso transforma, mesmo diante desse momento, que a gente consiga transformar vidas, que a gente consiga transformar os 10 minutinhos que alguém parar para assistir esse conteúdo. Que a gente inspire alguém. Que a gente inspire alguém. Ô, Nath, e aproveitando esse tema, né, nós convidamos uma pessoa muito especial pra gente, que é o Gledson, do Instituto Credit Citrus, um super parceiro, para ele falar um pouquinho pra gente sobre propósito. E ele vai falar conosco agora, eu quero que vocês acompanhem o vídeo. Olá, eu sou o Gledson Viana, gerente de responsabilidade social do Instituto Credit Citrus, cujo propósito é construir oportunidades, transformar vidas. O propósito. Temos falado disso há anos, mas sabemos de fato o que é propósito? Quando temos esse senso de propósito, nos sentimos realizados com o trabalho que fazemos. Acordamos inspirados para ir trabalhar, nos sentimos seguros quando desempenhamos nossas funções, e ainda temos a sensação de que contribuímos para algo maior do que nós mesmos. Traduzindo, é ouvir a abertura do Fantástico e não sofrer, pensando na longa semana que vem pela frente. Atingir esse estágio em nossa vida depende de uma grande descoberta, o porquê. Atualmente, pessoas, empresas, organizações têm buscado desesperadamente esse porquê. Mas algo deve ficar claro.
Propósito não é algo a ser definido, é algo a ser descoberto. Propósito não é algo isolado. Propósito é uma maneira única que as empresas escolhem para organizarem a sua contribuição para o mundo. É algo que todos os colaboradores da empresa respiram no seu dia a dia. Quando os membros de uma organização conseguem identificar um sentido maior, elas se concentram não apenas em manter seus empregos, mas ficam contagiados e motivados. Portanto, temos duas alternativas. Uma é ignorar que existe uma energia potencial inserida na vida das organizações que cria uma razão de ser para a nossa existência. A outra é reconhecer a presença dessa energia, apropriar-se dela e transformá-la na alavanca que dinamiza a organização, mobiliza os seus colaboradores. Líderes empresariais que acreditam em um propósito mais elevado para os seus negócios, o de fazer o mundo um lugar mais rico, mais significativo de se viver, são líderes, empresas e marcas que consideram a expansão do seu alcance e do seu papel na melhoria da sociedade como parte do seu negócio. Fazer o bem é a nova moeda das empresas, um mundo melhor, seu principal objetivo. Não importa se você é um astrofísico, um diretor, você vai descobrir que o propósito está na gênese do nosso mundo, havendo intenção por trás de cada contribuição ao longo dos tempos. Seja nas estrelas acima de nós, seja nas células do nosso organismo, a ação poderosa do propósito pode ser percebida. Essa é a história do propósito. O comércio não mais se baseará em transações, mas sim em transformações. Passará da competição à cooperação e deixará de esperar algo para oferecer algo. Assim, vamos devolver a humanidade aos negócios. De bens de consumo ao consumo do bem. O propósito vem da vocação, que vem do latim vocare, que significa chamar. Pare e pense agora. Qual é o seu verdadeiro propósito? Todo propósito começa com desejo. Esse desejo não é carência. Aí começamos a entender a diferença de ser útil e ser contributivo. Coisas e objetos são úteis. Nós temos que ser contributivos. É a chama e o chamado. A essa altura podemos concluir que todo propósito é oba e não ufa. Uma empresa sem propósito não tem a menor graça, não cativa, não atrai, não provoca emoção, nem reconhecimento. Uma empresa com propósito é atraente, é interessante, toca a vida das pessoas de forma relevante, faz diferença na comparação com as suas concorrentes. Uma empresa com propósito precisa de pessoas com propósito. Qual o papel único que desempenhamos no mundo? As pessoas que ousam buscar seu propósito, em vez de se conformarem com o que a sociedade impõe como padrão, acabam muitas vezes encontrando estilos de vida diferentes e mais realizadores. Ao encontrar o nosso propósito, precisamos contagiar as pessoas que compartilham do mesmo objetivo, do mesmo propósito que nós. Assim construiremos um sonho em conjunto e o projeto individual se transformará em um projeto coletivo. Portanto, se a cultura e os valores impulsionam a estratégia e a tática, o que impulsiona a cultura e os valores é o propósito. No Instituto Credit Citrus é assim que funciona. Todos os dias esse propósito é o nosso norte, é o nosso guia. É ele que motiva a gente a cada decisão, a cada situação, a cada oportunidade que construímos. E essa construção de oportunidade precisa necessariamente levar a uma transformação de vida. Esse é o nosso propósito, esse é o meu propósito, esse é o propósito do Instituto Credit Citrus. É inspirador, né? Ele sempre faz isso conosco. Gledson, muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu carinho e por fazer parte dessa nossa história. Um super beijo. Ô, Nath, pra gente finalizar, como que a pessoa faz para ela divulgar esse propósito para as pessoas de um modo geral? Legal. Então, isso está muito ligado ao que a gente chama de comunicação institucional. Então, pensando assim, no material básico da empresa, vamos pensar assim, no site. No site da empresa é legal ela contar ali
qual que é o propósito dela. Num folder ou numa apresentação institucional, quando ela vai se apresentar, né, para um cliente, coloca ali também qual que é o propósito. E no dia a dia, em peças de marketing, de comunicação, nas redes sociais, em alguma publicação, é muito bacana a empresa se apresentar. É lógico que isso pode ser feito de maneira gradual, criativa, como a gente costuma fazer com os nossos clientes, não precisa explicar, né, numa postagem, de uma maneira muito literal, mas a gente consegue construindo essa comunicação, transmitindo esse propósito da empresa, para que realmente a gente consiga atingir esse objetivo de transmitir essa verdade e engajar as pessoas com as causas que as empresas abraçam. Nath, muito obrigada por esse bate-papo. Se quem está nos acompanhando gostou, né, desse conteúdo, gostou de entender um pouquinho sobre o propósito, siga, né, a Com5 nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Se você quiser deixar um comentário para a gente aqui abaixo desse vídeo, pode deixar. A gente adora, né, conversar com novas pessoas e nós vamos estar assim super à disposição para a gente bater um papo e conversar um pouquinho sobre o seu propósito. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.